Então, prosseguindo com as regras gerais para a elaboração de documentos, sempre levando em conta que ela será sempre impessoal, usando sempre redação oficial, né, pessoal? Isso aqui, todos esses tópicos que nós estamos vendo, são todos ligados à redação oficial. Então, agora nós vamos ver o próximo tópico, que é transcrição. Transcrição. O que é que acontece aí na transcrição? Nós temos uma remissão a texto legal, e nós temos também textos de leis, decretos e outros documentos. Falando sobre a remissão a texto legal, o que é que nós podemos inferir dos textos que estão na apostila e na ICA 10.1? Nós podemos inferir que a primeira referência que você faz de uma lei, você faz uma remissão, quer dizer, você faz uma lembrança, né? Você vai buscar a lei que você quer usar, então essa seria a primeira referência. A primeira referência, ela é tratada desse jeito, ó, lei número 4860, de 26 de novembro de 1965, quer dizer, você coloca todos os dados, a data, o mês e o ano, tá? Aí o que é que a gente vai ver nas remissões, né, nas ligações com textos subsequentes à primeira referência? Nós vamos ver o seguinte, que nós temos que colocar o número da lei, contudo nós podemos deixar de citar o dia e o mês, ficamos apenas com o ano. Então você pode retirar da sua citação, da sua remissão da lei, da sua ligação com a lei que você quer citar, né, a data e o mês, conservando apenas o ano. Nós temos aí também textos de leis, decretos e outros documentos. E aí eles se dividem aí nesse estudo que a gente está fazendo aqui, ó. O que é que a gente pode inferir sobre ele? São puramente regras, tá, pessoal? Isso aqui são regras que são usadas na confecção dos documentos. Uma decoreba, claro, mas possivelmente não cairá dessa forma, né, na prova do CAIS, mas é bom a gente saber, né? Então vou passar para vocês isso aí. Então, iniciar deixando um espaço vertical de 12 pontos, né? 12 espaços simples, né? Isso que quer falar com 12 pontos. Usando aspas, o texto da transcrição iniciará a 2,5 centímetros da margem esquerda do texto e sua continuação terá 1,5 centímetros de recuo. Então, usando aspas, se o texto que você for citar, ele usa aspas, então você coloca ele a 2,5 centímetros da margem esquerda do texto e sua continuação terá 1,5 centímetros de recuo, certo? Então você vai ter 2,5 centímetros da margem esquerda do texto mais 2,5 centímetros, e depois a sua continuação terá 1,5 centímetros de recuo, tá? Quer dizer, ele recua 1,5 centímetros. Margem direita coincide com a do texto, certo? A margem direita coincide com a do texto. Lembre-se que esse aqui usa aspas, esse aqui não, tá? Esse aqui está falando, vou até colocar aqui para a gente não confundir. Esse aqui usa aspas e a partir daqui, ó, esse é o texto normal. Iniciar deixando um espaço vertical de 12 pontos, a margem direita coincide com a do texto. Usar espaços simples entre linhas, né? Constando mais de um parágrafo, usar 6 pontos entre eles, certo? Então, se você for citar uma lei e essa lei tiver mais de um parágrafo, você tem que distanciar 6 pontos entre os parágrafos, né, verticalmente. São 6, como se você colocasse 6 enter, né? Você desse 6 toques no enter para ele ficar mais abaixo. Então, são substituídas por linhas pontilhadas as partes julgadas necessárias. Então é o seguinte, você está escrevendo, você faz uma citação lá, o decreto serviu para julgar. Aí daqui para frente não interessa mais, então você faz um pontilhado na linha e continua depois.
o homem, e por aí vai, tá? E os espaçamentos verticais é a mesma coisa, você dá e dando enter, né? Então, sobre transcrição era isso aí que a gente tinha para falar. Vamos falar agora sobre menção pessoal, quer dizer, quando você vai fazer uma menção pessoal a um militar ou um civil, né? Aqui é uma coisa comum aos dois, tá? No mesmo documento, havendo repetição do nome, citar-se-á para o militar apenas o posto, a graduação e o nome de guerra. Quer dizer, se você for fazer repetição do nome do militar, você não precisa citar o nome todo, apenas o posto, a graduação e o nome de guerra. E para o servidor civil, somente o primeiro nome, tá? Então, no caso do militar, constarão, né, na menção o posto, a graduação, o quadro de especialidade, o número de ordem, que é o nosso SARAM, nome completo em letras maiúsculas, tá? OM, a que pertence e o cargo. Dirigido a órgão externo ao COMAE, lá vem aquela mesma coisa que a gente sempre cita, as referências ou citações ao posto ou graduação deverão ser grafadas por extenso, deverão ser escritas por extenso, tá? Sendo dispensada a referência à especialidade. Então, para o mundo externo, saindo do COMAE, nós não precisamos colocar a especialidade, porém nós temos que falar temos que grafar, né? Fazer a escrita por extenso da graduação, do posto da graduação. Falando de menção a pessoal civil, constará o cargo, o código, né? Identificação dele dentro do COMAE, nome completo em letras maiúsculas, o número de ordem também e a matrícula do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, que é o SIAP, tá? Referências às autoridades. Referências às autoridades. Nós temos aí, quando se menciona uma autoridade, faz-se referência ao cargo que exerce, precedido do nome de tratamento correspondente. Então vamos ver como é que fica isso aqui? Fica assim, ó. Mencionado uma autoridade, faz referência ao cargo que exerce. Então tá aqui, ó. Autorizado pelo, olha o cargo que ele exerce aqui, comandante geral pessoal, precedido do pronome de tratamento correspondente. Está aqui, ó. Excelentíssimo senhor. Tá? No caso de referenciando-se o ato de uma autoridade, apenas o ato, faz-se menção simplesmente ao cargo. Então, autorizado por despacho do comandante. Então, você está referenciando o ato e não a pessoa. Aqui você é autorizado pelo, aqui é autorizado por despacho do comandante. Então, você está referenciando o ato dele, não ele. E o terceiro caso é na correspondência oficial, o cargo da autoridade será precedido do pronome de tratamento posto, quadro e nome. Então, na correspondência oficial, você vai ter que colocar o pronome de tratamento, o posto, o quadro e o nome. Então, tá aí, ó. Quando você for fazer a correspondência, excelentíssimo senhor, tenente brigadeiro do ar, fulano de tal, comandante geral do pessoal. Então tá aqui, ó. Você tem o pronome de tratamento, você tem o cargo, você tem o cargo da autoridade, quer dizer, você tem o cargo da autoridade, será precedido pelo pronome de tratamento, o posto, o qual ele ocupa, e o quadro e o nome. Quadro de especialidade, brigadeiro do ar, né? Tenente brigadeiro, quer dizer, é o posto. O quadro, ele é do ar, certo? E o nome dele, fulano e tal. Pessoal, vamos dar mais um intervalo e já voltamos com o próximo vídeo, falando do próximo tópico, que é o fecho de cortesia, tá?